Hoje eu quero responder algumas perguntas que são feitas aqui nesse canal, tá? Mas assim, de longe a pergunta mais feita pelos inscritos e até por pessoas que eu sei que não são inscritos é: Wellington, quais seriam os critérios para poder escolher um bom carro para se trabalhar com os aplicativos? E bem, basicamente é o seguinte, eu escolhi 5 critérios que eu utilizei na hora de comprar o meu Renault Kwid e que eu sempre utilizei, tá? Durante toda a minha vida. Para quem não sabe, eu já trabalhei um período com revenda de carros. Tive carros de uso pessoal por mais de 2 anos, assim, pro dia a dia mesmo, tá? Carro que eu ia pro meu trabalho, carro que às vezes eu utilizava para sair, etc, etc. Então, eu tenho 5 critérios. Eu vou listar do que na minha teoria é menos importante pro mais importante, tá? E aí eu acho que fica um pouquinho mais fácil transparecer para você que quer talvez começar com os aplicativos, ou mesmo para você que só quer comprar um bom carro. E bem, basicamente todo mundo sabe, pelo menos eu aprendi dessa maneira: se um motorista por aplicativo, se um taxista, se uma pessoa que trabalha com o carro utiliza aquele veículo, é um bom sinal para uma pessoa comum. Porque pensa, uma pessoa que trabalha com o carro, você acha que ela compraria um carro que é enrascada? Dificilmente, tá? Pô, taxista sempre tá utilizando o mesmo, geralmente são os mesmos carros, né? Então, por que será que eles utilizam aqueles carros em específico? Hoje eu vou responder essa questão para vocês. Muito bem, pessoal, esse é o canal Papo de Uber, meu nome é Wellington Cardoso. E sem muita delonga, vamos pro quinto critério, tá? O quinto critério que, na minha opinião, ele é o mais importante na hora de se comprar um bom carro para trabalhar com os aplicativos, que é a questão de revenda, tá? Acabei de falar para vocês, eu trabalhei com revenda e bem, tem carro que é só por Deus para vender. E aí, imagina, você vai lá todo pimposo, eu tenho 35 mil reais, eu vou lá e vou comprar um Peugeot 206 Passion 2012, porque 2012 é aceito nos aplicativos, carrinho barato. Não, esse aqui é o carro completo, tem tudo. Pessoal, na hora de vender esse carro, ele dá muito trabalho, tá? Falo por experiência própria, trabalhei com revenda, tive um por 2 anos, era o carro do dia a dia, e bem, terror pra vender esse carro, tá? Isso falando quando eu tava no estacionamento, era o meu trabalho, eu tava lá de segunda a sábado, e gente, com certeza foi o carro acho que mais difícil, foi o Peugeot 206 Passion. Mas assim, junto com ele tem algumas outras peripécias, como Picasso, um outro carro difícil de vender, é um da Renault Sedan, não é o Logan. Ah, esqueci o nome daquele carro. Se eu lembrar durante a edição eu coloco a foto pra vocês, tá? Só que assim, a gente tem que pensar nisso sim. Eu particularmente comprei um Renault Kwid, por quê? Eu sei que o Renault Kwid é um carro, assim, que ele desvaloriza muito rápido. Isso é um ponto negativo e dói no meu coração. Só que a minha ideia principal era pagar o carro com o próprio valor, com o próprio dinheiro que eu fizesse com ele. E eu consegui isso, tá? Venho pagando o carro com o dinheiro dele apenas. Então assim, se o carro desvalorizar, não tem problema, porque o dinheiro que eu ganhei com ele foi o que pagou ele, não tirei do meu salário. Mas enfim, o Renault Kwid é um carro assim, na teoria fácil de se vender, tá? Eu sou o único dono. Eu peguei a versão mais completa, que tem multimídia, que tem roda de liga leve. Por quê? Porque eu sei que na hora de vender, é um carro que tá com um KM baixo, em teoria. Eu não vou vender o Kwid com 200 mil quilômetros rodados. Na minha cabeça, ele com 40, 45 mil, já quero passar para frente, tá? Então assim, são esses pontos que a gente precisa se preocupar na hora de escolher um carro, tá? A questão da revenda. Wellington, será que se eu comprar um HB20 é um bom negócio? Seguindo esse critério, sim. O HB20 é sempre um dos carros mais vendidos do Brasil. Wellington, se eu comprar um Clio, será que é um bom negócio? Aí eu já não sei te dizer. Nunca vi o Clio entre os 10 carros mais vendidos do Brasil, tá? Então, motorista, se atente a isso, porque ninguém vai pegar um carro para passar o resto da vida, tá? Não faz nem sentido. Agora, o nosso quarto critério, que na minha escala de prioridades seria um critério que com certeza eu levaria muito em consideração, é a questão da segurança. Pô, como assim, Wellington, segurança? A gente sabe que tem muito carro por aí. Eu vou dar um exemplo simples, tá? O Fiat Mobi. O Fiat Mobi é um concorrente direto do Renault Kwid. Eu escolhi o Renault Kwid e não o Fiat Mobi. Por quê? Porque um dos critérios que se enquadrou na hora da escolha foi a questão de segurança. Ele pode ser um critério que vai fazer você decidir entre um carro e outro. Eu estava na dúvida entre o Renault Kwid e o Fiat Mobi. O Kwid tem 4 airbags, já o Fiat Mobi só tem 2. Isso faz muita diferença? Eu espero que eu nunca precise usar o airbag, mas se um dia eu precisar, com certeza eu vou ter muito mais segurança no Kwid, tá? E assim, não só né, nesses 2 carros, só que a gente sempre tem um carro um pouco mais equipado em questão de segurança, não é mais um freio a tambor, aquele freiozão antigo, é um freio a disco.
Então, assim, algumas características como essa, a gente precisa sim se atentar. E, bem, é segurança para você, tá? Aí é uma questão de você tentar pensar a longo prazo. Ah, eu vou comprar um carro ali que tem menos itens de segurança porque ele é mais barato. Eu, particularmente, não faço isso, até porque isso interfere diretamente na revenda, tá? Falo por experiência própria, como já disse, mas carros mais completos geralmente são muito mais fáceis de se vender. Aliás, existe público para tudo, mas com certeza a grande maioria prefere ter um carro mais completo. Por isso que os franceses fizeram tanto sucesso no nosso Brasil Guaranil Tupiniquim. Agora o nosso terceiro critério, Wellington. Qual seria esse terceiro critério? Já chegamos no top 3. Terceiro critério, pessoal, é a questão do espaço interno, tá? Se você pega um carro que o espaço interno é ruim, infelizmente acaba te prejudicando. E junto com o espaço interno, eu levo a questão do conforto também em consideração. Quando eu comprei o Kwid, igual eu falei pra vocês, eu precisava do carro mais barato possível, mais econômico possível, enfim, precisava de tudo isso. E será que eu ia conseguir comprar um carro muito confortável? Dificilmente, né? E bem, o Kwid, eu vou ser sincero, ele não é um carro muito confortável, mas para o meu dia a dia eu consigo suportar ali 8, 9, 10 horinhas de trabalho com ele de boa, tá? Mais do que isso, já começa a atrapalhar. O espaço interno do Kwid não é lá essas coisas, mas eu me sinto muito mais confortável no Kwid do que no seu concorrente direto, que é o Fiat Mobi, por exemplo. Eu não comprei o Fiat Mobi também por conta disso. Dirigi ele, andei, e o que aconteceu? Andei e não gostei. Carrinho muito pequeno, achei paia. E o Kwid, por incrível que pareça, ele aparenta ter mais espaço. A questão do conforto para dirigir também. E, pô, se você não levar isso em consideração, eu quero que você faça um raciocínio muito rápido aqui comigo. Wellington, quero comprar um carro, mas não ligo para conforto. FODASE o conforto, tô nem aí. Aí você vai lá e compra um carro, às vezes duro, às vezes um carro que você não se sente bem, que pô, você vai dirigir, dói o joelho, porque pá, não sei o que. Em vez de trabalhar 10 horinhas, você trabalha 6. Você fica destruído, fatura pouco, às vezes não faz dinheiro para poder pagar o carro. Então acaba ficando um pouquinho mais complicado, né? Então, assim, na minha consideração como motorista por aplicativo, é extremamente essencial o carro ter conforto e também espaço interno, tá? Ah, Wellington, mas eu não quero dar conforto pro meu passageiro. Eu também não, eu quero o dinheiro dele. E ele basicamente, na grande maioria das vezes, ele quer apenas chegar no destino. Mas, através de um bom espaço interno, através da estética, tá? Um carro com uma estética bonita é muito mais atrativo para você conseguir captar cliente. Eu, Wellington, utilizo os aplicativos como fonte de renda extra, mas tem muita gente que trabalha, assim, é a fonte de renda principal. Se essa pessoa consegue fechar um particular, às vezes financeiramente, por não ter que pagar taxa, vale muito mais a pena. Então, eu acho que isso sim leve em consideração, tá? Pessoas que trabalham em grandes capitais, pessoas que trabalham em cidades grandes, que movimentam muito dinheiro, que tem pessoas que tem culhão, tá? Pessoa que tem grana. Gente, é totalmente diferente, tá? Eu moro no interior, eu não consigo fazer corrida particular, não consigo fechar horário, porque eu trabalho no serviço convencional. Tenho outras formas de ganhar dinheiro além dos aplicativos, né? O próprio canal é uma delas. Eu não deixaria de gravar um vídeo para fazer uma corrida particular. Só que tem gente que, isso sim, seria sensacional. Ah, todo dia das 5 às 6 da manhã eu vou levar fulano em outra cidade. E aí eu fechei com ele por um valor X. Pô, se para a pessoa vale a pena, por que não? Tá? Então eu acho que isso tem que ser levado em consideração, sim. Agora o nosso top 2 critério para poder estar escolhendo um carro para trabalhar com os aplicativos é a questão do preço a se comprar o carro. Eu dei um pequeno spoiler no item passado. Só que assim, se você quer trabalhar com os aplicativos, imagino eu que você não é uma pessoa com muito dinheiro na conta, tá? Geralmente quem trabalha com os aplicativos são pessoas ali de uma classe média ou uma classe baixa, mas eu não vejo um grande empresário trabalhando com os aplicativos, é muito difícil. Se você vai comprar um carro, não faz sentido você querer comprar um carro, pô, muito top para sua demanda se ela for baixa. Eu vou exemplificar para ficar um pouquinho mais claro. Mas quando eu fui comprar o Renault Kwid, eu comprei o Kwid e não comprei o Argo, nem o HB20, porque a questão do valor do carro era muito gritante a diferença. A manutenção do Kwid, ao todo, gira na faixa de R$3.000 a R$3.300. Já a manutenção do Argo, por exemplo, era mais de R$8.000. Então eu falei, peraí, eu preciso de um carro econômico, porque o carro precisa se pagar com o menor tempo possível. O que eu vou fazer? Vou comprar o Renault Kwid. Pneu do Kwid Aro 14, todos os outros são 15. Se eu não me engano o Mobi também é 14, só que o Mobi e o Kwid são carros de mesma categoria, né? Então
não é muito justo essa comparação com os outros. Mas, como eu estava falando para vocês, a questão do valor do carro, eu optei em comprar o carro mais barato e mais econômico. E assim, esse foi o critério que eu utilizei. Na minha opinião, o carro tem que ser barato. Imagina, eu vou lá e compro um carro de 100 mil reais. Eu vou lá e compro... Gente, o meu sonho é ter um carro turbo. Eu vou lá e compro um Polo TSI 2024, peguei o carro zero para pôr para trabalhar nos aplicativos. A manutenção desse carro vai ser um pouquinho mais cara. Um pouquinho não, né? Talvez seja mais cara. Revisão mais cara, pneu mais caro. A gente sabe que uma motorização turbo, ela demanda um pouco mais de cuidado do que um motorzinho aspirado. Então eu não consegui comprar talvez o carro que eu tenho vontade ainda. Mas eu escolhi o carro que tem o menor preço possível, que era o Renault Kwid. E agora o nosso primeiro critério, Wellington, qual que é o maior, na sua opinião, né? Qual que é o critério assim essencial que todo motorista de aplicativo tem que levar na risca? E bem, acho que esse é muito fácil, quase todo mundo já sabe, que é a questão da economia de combustível. Eu comprei o Renault Kwid porque hoje ele é o carro produzido zero, mais econômico do Brasil. A gente sabe que antes era o Up, só que o Up saiu de linha em 2021, 22, por aí. Eu acho que tem alguns modelos 21, 22 e 22, 22. 22, 23 eu não sei. Se você souber, deixa aí no comentário. Mas a questão do carro econômico, gente, é extremamente essencial. Eu tenho, se eu não me engano, no primeiro vídeo do meu canal eu mostro isso. Eu faço a conta pra vocês. De cabeça eu não sei muito bem mais. Tô voltando no meu trabalho convencional. Mas assim, você pega um carro que faz 7 no etanol. Por exemplo, eu trabalhei com o Gran Siena. Para percorrer 100 km, na teoria eu vou gastar... Aliás, para percorrer 70 km eu gasto 10 litros. No Kwid eu percorro 110 km com a mesma litragem, tá? Seriam os 10 litros, porque o Kwid faz uma média de 11. Então eu consigo percorrer 40 km a mais. Esses 40 km ali num KM de R$2 seria R$80 a mais de faturamento. Uma simples, como pode dizer, uma simples mudança, tá? Que seria a economia do combustível. Isso no longo prazo dá muita diferença, muita diferença. Então a economia de combustível é essencial para quem trabalha com os aplicativos. Tanto que taxista, motorista por aplicativo, pessoas que trabalham assim, dessa maneira, tá? Com um translado, a maioria, ou a grande maioria que tem um carro maior, um carro mais potente, acaba colocando o kit gás, porque ele se paga. E, bem, a gente sabe que existe muito kit gás hoje tecnológico, enfim. Pessoal, basicamente era isso, tá? Esses são os 5 critérios, na minha opinião. E a sua opinião, se fosse para você classificar isso, de que maneira você colocaria? Deixa aqui nos comentários. Meu nome é Wellington, Papo de Uber. Valeu, falou, segura o soco na tela e fui! Deixa eu chegar em casa que eu tô morto de cansado. Toma!